Não se esqueçam que a qualquer momento vocês podem estar enviando a dúvida de vocês aqui no chat, ok? Muito bem, então vamos dar início ao nosso evento. Lembrando que a nossa visão é desenvolver um ecossistema que permita as empresas crescerem de forma sustentável, contando com os melhores profissionais e parceiros para auxiliar na tomada de decisões. Hoje aqui no evento nós contamos com Danilo Alba. O Danilo ele é engenheiro italiano e especialista em desenvolvimento de mercado para segmentos B2B, com foco no Brasil e América Latina. Muitos anos de experiência, desde multinacionais a pequenas empresas em consultoria estratégica. O grande diferencial que traz é aquele choque de realidade, desmistificando as promessas de milagres tão comuns no mundo da internet e principalmente nos segmentos de marketing. Antes de definir o que fazer, é essencial entender o que não fazer. Bora, Danilo, começar agora. Você tá no mudo. Bom, muito obrigado, Rafaela. Bom, obviamente não estou aqui sozinho, não estou com a ajuda do time da No Topo. E aqui a Rafaela, que é uma profissional da área de marketing e atualmente ocupa o cargo de supervisor aqui na notopo.com. Sua especialidade está na análise, planejamento, verificação de projetos estratégicos que têm um impacto significativo no sucesso da empresa. Rafaela é guiada pelos valores de persistência, demonstrando determinação e resiliência ao enfrentar desafios e integridade, agindo sempre com honestidade e ética em todas as interações. Muito obrigado, Rafaela. Então, acho que a gente pode já seguir, né? Podemos começar. Lembrando que, como a Rafaela já mencionou, lendo a nossa visão, o nosso objetivo aqui, nosso propósito é criar um ecossistema de B2B, então as nossas conversas não são focadas só no marketing, mas no ecossistema B2B. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp, depois a gente vai compartilhar também o link para entrar, onde todo mundo, né, pode compartilhar experiências, dúvidas sobre o ecossistema B2B como um todo. Vamos começar. Pela metodologia FRI, dando um pequeno resuminho, né, do que a gente fez no mês passado, a gente está testando um novo modelo, um novo formato de webinar em série, né, em seriados. Então, a gente está falando de planejamento de marketing, então em outubro a gente falou da primeira parte de diagnóstico e agora a gente vai falar mais do plano de ação. E nessa parte de diagnóstico a gente apresentou a nossa metodologia que a gente a gente desenvolveu aqui no Topo, né, para ajudar a entender, primeiramente, a posição, a situação da empresa, dos nossos clientes, para poder realmente elaborar um plano que seja efetivo de marketing, mas não só de marketing. Afinal de contas, o marketing tem que falar com o negócio, não é só fazer campanhas, mas entender de que forma ele conversa com o negócio, com o produto, com o comercial, né? A gente aplica alguns conceitos também de growth hacking, mas a gente chegou a desenvolver a nossa metodologia que praticamente é free, que significa livre, significa livre de promessas, principalmente, né? Eu gosto muito, a minha missão na vida é desmistificar mesmo todas essas promessas fáceis, né? Vender prospecção, vendas como uma ferramenta de prospecção, vender cursos para mudar a sua vida, né, de forma simples, né? Então, mas o FREE, além de ser livre de promessa, é um acrônimo que você vai identificar o momento da sua empresa para poder definir a sua estratégia. Por exemplo, se eu estou na fase first, significa F, né? O primeiro o F first. No primeiro momento, quando eu estou começando, ainda não cheguei na primeira venda, por exemplo, no primeiro resultado. Então, não adianta pensar em fazer um planejamento de escalabilidade, porque ainda estou em fase de validação.
E aí, depois que eu fiz a primeira venda, eu atingi o primeiro resultado, eu entro na fase de replicabilidade, o R aqui do Free, onde eu consigo, o meu objetivo aqui é criar uma previsibilidade, uma replicabilidade para ter certeza que aquela venda não foi uma venda, vamos dizer, por acaso, né? Um abuso, não foi, sempre falo, sei lá, o meu tio que comprou. Aí depois que faz sentido eu falar de escalabilidade, eu preciso primeiro criar uma replicabilidade e depois uma escalabilidade, onde eu consigo ver quais são os canais que estão dando certo, então vou saturar aquele canal. Você entende bem que não faz sentido falar de escalabilidade quando na primeira fase, mas até na segunda, quando eu tenho aquela ideia, aquele produto, aquele serviço, mas ainda não validei não só o produto, mas também os canais, né? A gente acha que o mercado vai receber do jeito que a gente quer, mas a percepção no mercado nem sempre é a mesma do que o desejo que a gente tem. Então, precisa passar por essas fases. E aí, na fase final, elaborate, né? O último é quando a gente finalmente chega a ter um processo, né, fluido, de marketing, mas não só de marketing, de negócio mesmo, que vem a partir de feedbacks que a gente recebe no mercado. Então, a gente acaba fazendo um plano baseado em teste, né, baseado em feedback, então não é aquela coisa teórica. Uma vez que a gente tem esse plano elaborado dessa forma, a gente pode até aplicar e adaptar a novos produtos da empresa ou até a novos mercados, né? Então, essa aqui é um pouquinho uma introdução da nossa metodologia Free, e aí, como Danilo, disse, pode pensando assim falar. na metodologia Free, no tema do evento, a gente sabe que não existe fórmula mágica, não existe esse negócio de milagre. É, Mas a gente tem uma pergunta aqui bem interessante a respeito sobre isso, né? Olha só a pergunta que a gente tem aqui da Jéssica. O que fará a minha empresa vender mais em 2024? Então, acho que você consegue dar um resumo do que foi visto aqui, sem trazer as fórmulas mágicas, porque é, acaba que a pergunta quer um pouco disso, mas a gente tenta fugir um pouco dessa abordagem. Então, como que você ajudaria ela? exatamente. Eu acho que se você colocar no Google como vender mais 2024, vai achar muito conteúdo. Antes de responder, queria enfatizar esse ponto, que a ideia aqui é ter um papo, né, interativo. Então, a gente recebeu algumas perguntas na hora da inscrição, né, que a Rafaela fica à vontade de me interromper. Acho que é bem mais interessante responder essas perguntas do que ficar fazendo monólogo. E outras perguntas ou comentários, você podem fazer também no chat, tá? E, obviamente, essa conversa vai depois seguir no nosso grupo WhatsApp, que daqui a pouco a gente vai dar o link para quem não estiver ainda no grupo. Então, respondendo à pergunta, como é que eu vendo mais 2024? Então, bom, aí tem a metodologia Free. Eu preciso entender a sua situação, né? A gente precisa entender se você está, qual é o segmento, obviamente, sim, qual é a fase, a sua fase. Você está falando de um produto que ainda que está querendo lançar, um produto que já existe, fez algumas vendas, mas não gerou replicabilidade. Qual segmento? Por exemplo, outro caso pode ser que você a empresa já vendeu offline, mas ainda não fez nada no online. Então, eu posso ter um monte de vendas offline, mas estou começando no online. Então, querendo ou não, preciso começar pelo F, preciso testar quais são os canais, preciso entender que o que vai vender. Gente, o que vai vender vai ser a marca, a atração de marca, a credibilidade que você vai criar. Então, se você está começando agora também, não adianta ficar pensando, vou prospectar, então vou vender, porque você se coloca também no lugar da pessoa que é prospectada. Todo mundo aqui é prospectado todos os dias, todo mundo tenta vender para todo mundo, mas mesmo que você receba aquele contato de um produto que você está precisando, você não vai fechar só por isso, você precisa de um pouquinho, né, de credibilidade. Aí, claro, entra a questão dos conteúdos, entra a questão das referências e tudo mais. Mas respondendo à pergunta, é um pouquinho isso, tentar entender qual que é a sua situação, se tem dados históricos, por exemplo, porque outro caso bastante comum, são empresas que já fizeram coisas, mas não têm documentação, não têm dados documentados históricos. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Inclusive, falando disso, aproveito para dizer que a gente tem a possibilidade de dar esse acesso, né, se você fizer preencher um formulário de diagnóstico, você pode entrar também no nosso sistema, que a gente vai mostrar daqui a pouco, para começar a entender como gerir o seu projeto, né, até sozinho, caso queira, mas a gente vai ver isso mais na frente. Então, respondendo em síntese, precisa fazer um diagnóstico, ou seja, botar na primeira parte para entender qual é o objetivo, faz mais sentido que seja viável, né? Vamos lá, então. Eu falei do planejamento de marketing. Antes de continuar, outra coisa. Caso eu esteja falando alguma coisa que não ficou clara,
né, por alguma razão, talvez pelo meu sotaque, pode colocar aqui no comentário sem problema nenhum. A ideia é deixar as informações claras sem ter o dom da verdade. Aqui ninguém tem dom da verdade na bola de cristal, mas é realmente tentar passar um pouquinho de experiência, compartilhar mesmo, né? Quando a gente compartilha, sempre tem uma troca. Então, a gente fez a etapa 1 e a gente vai para a etapa 2, né? Então, na etapa 1, a gente viu um pouquinho vários pontos, né? Desde análise da lista de produto, ticket médio, público-alvo, enfim, uma série de pontos para realmente analisar isso. Como eu falei, a gente, caso você queira fazer um diagnóstico da sua empresa, pode entrar em contato, a gente vai compartilhar um form para fazer isso e para entender de que forma, a melhor forma para você atacar. Não adianta fazer um plano de marketing, sim, um plano de ação de marketing, se não tem um diagnóstico feito primeiramente, tá? Então, aí que, depois dessa primeira parte, que a gente entra na segunda parte, né? Que são alguns pontos que a gente vai abordar. A ideia de deixar uma coisa relativo simples, né? Até porque, como falei, a ideia é ter essa troca. E aí, caso você acha que esteja faltando alguma coisa ou alguma coisa não seja clara, por favor, pode mandar no chat. Tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto é o cumprimento de um plano de marketing, né? Um plano de ação dentro do plano de marketing. Esse ponto é muito importante, por quê? Porque, e aí entra um pouquinho a questão de como a Notopo se posiciona, né? A Notopo tem uma vivência, vem lá de trás de uma agência, mas agora o posicionamento da Notopo não é mais de agência, é um posicionamento de... temos 3 pilares, né? Um de gestão operacional, um que a gente ajuda empresas estrangeiras a entrarem no Brasil, e no caso do marketing, a gente faz a gestão do marketing, a gente se posiciona como o seu gestor terceirizado do marketing. Então, o que o gestor faz? O gestor faz um planejamento, te ajuda a fazer um planejamento, pensa se você está contratando um gestor, ou você é um gestor e precisa de um braço direito para você, o que você quer? Aquele gestor o CMO, ou o diretor de marketing, ou o gerente de marketing, olhe para o seu modelo de negócio, né? Olhe para a empresa, para os produtos como um tudo, e aí sim defina um plano que seja, que tenha a ver com a sua empresa, com o seu modelo de negócio, que responda a isso. Então, obviamente, tem que olhar também para o produto, tem que olhar também para a parte comercial e tudo mais. E aí o que acontece? Uma vez feito esse plano de marketing, precisa implementar. Tá? E é isso que a gente faz, acompanha a gestão, né? A gente tem algumas ações que a gente mesmo implementa, como você está contratando um gestor de marketing, algumas coisas ele implementa, outras coisas ele vai dizer, não, vamos contratar uma empresa parceira ou um fria, dependendo da complexidade, mas ele vai ficar responsável por isso. E por que se encaixa esse ponto nessa parte de cumprimento? É que muitas vezes, se a gente contrata ou desenvolve um plano de marketing, simplesmente a tarefa fica focada no plano de marketing, plano de ação, a gente acaba fazendo um negócio muito lindo. Às vezes eu vi plano de marketing de mais de 100, 150 telas, sem exagerar, mas aí, depois, como é que a gente vai implementar? Então, a gente não considera essa parte da implementação. Fica um negócio muito lindo de ver, muito até lindo, né, de ver números, dados, análise de mercado e tudo mais, mas a questão é a seguinte: como é que eu faço para que isso seja implementável, né? Então, a primeira coisa, o meu ponto é o cumprimento do plano de marketing. O plano de marketing não pode ser muito comprido, tem que ter poucas coisas, né? Por isso que eu coloquei aqui a lista de prioridade a partir dos desafios do diagnóstico. No diagnóstico eu defini os desafios, ok? E a partir desses desafios, eu defino as prioridades que eu tenho e vou atacar elas. Eu posso fazer também um plano, vamos dizer, obviamente com um cronograma dividido em fases, né, do ano, mas eu preciso estar ciente também que o plano, o mapa não é o território, né? E que coisas vão acontecer, né? Tem um livro muito interessante que é a lógica do cisne negro, que depois a gente vai até compartilhar os links, acho que para quem entrar no grupo do WhatsApp, que fala que é isso, né? O cisne negro, o que é o cisne negro? Para quem não conhece o livro ou a lógica, é aquele evento, o cisne negro é um cisne que a gente acha que não existe, só que foi identificado de forma bem rara lá na Austrália e tudo mais. Mas o que representa simbolicamente? Aquele evento
que você não pode planejar, não pode planejar. Então, por que isso é importante? Porque a gente vai saber, quando a gente faz um plano, que alguma coisa diferente do que a gente está planejando vai acontecer. Bom, a apoteose disso é a pandemia que a gente viveu, mas não é só isso. Então, o que acontece? Mas se eu não posso planejar isso, como é que eu considero esse fator? Preciso considerar que isso que alguma coisa pode acontecer. E como é que eu faço para lidar com isso? Significa que eu preciso fazer uma coisa muito enxuta, né, para poder ser implementável a partir, vamos dizer, do dia 2, e criar um sistema que possa controlar, pautado em tarefas fáceis de controlar, porque eu posso até alterar isso. Por isso que eu falo da importância da gestão. Não é só vamos fazer um plano, mas como é que a gente implementa? Como é que a gente acompanha? Todo mundo quer crescer de alguma forma, mas se a gente não valida não só o produto, mas também os processos, né, a gente não consegue. Então, Danilo, esse é ponto importante, é, cumprimento do plano de marketing. Pode falar. pensando nessa questão, tanto do cumprimento do plano de marketing, quanto também você conseguir entender o que que é prioridade, o que que não é, tem uma pergunta do Alan Cavalcante que fala Hum. assim: quais as principais estratégias inbound e outbound você considera essencial para vendas B2B complexas no segmento de energia? Tá, beleza, vamos lá. Isso, claro, como sempre, vai depender da sua situação, né? Então, vamos dar alguns cenários para tentar ficar mais práticos. Você é um segmento de energia, então significa o quê? Significa que é relativamente nichado. Então, já não faz sentido fazer um trabalho de divulgação de massa. A partir disso, você tem que definir quais são os canais onde está o seu público. Obviamente, tem que definir o seu público-alvo, o seu ICP, né? Ideal Client Profile, né? O perfil do cliente ideal, o buyer, que é o tomador de decisão. A partir disso, define os clientes, né? Só que o que acontece? Vamos lá, vamos voltar ao free. Qual que é o momento? Se você está começando agora, ok? Eu poderia dizer, né? A resposta fácil seria faça conteúdo para se posicionar e tudo mais, né? Porque aí é uma forma de passar credibilidade. Só que se você for começar a fazer conteúdo, que ninguém vai ler esse conteúdo porque você não tem uma base. Então, a primeira coisa, tem que criar essa base, né? E a partir dessa base, dentro dessa base, você depois vai criar visibilidade e credibilidade, né? E para depois chegar a vender. Então, o que que acontece? Se você está começando, tem que começar a fazer um trabalho de prospecção, provavelmente um trabalho que depois vai se tornar um ABM, Account Based Marketing. A gente tem um artigo muito interessante sobre isso, que podemos compartilhar, que seria marketing baseado em contas, né? Típico dos mercados nichados. Então, eu faço, a partir da definição do meu público-alvo, eu crio uma lista de empresas com aquelas características, porque é nichado, e começo a fazer contato com elas. Posso fazer um contato, estou imaginando, né, que provavelmente pelo LinkedIn é a forma melhor, começo a fazer esse contato. Só que tem que ter um cuidado. Não pode atrelar o sucesso desse tipo de trabalho de prospecção às vendas. O sucesso do trabalho de prospecção é medido em abertura de porta. Ninguém te conhece, ninguém está esperando você. Então, você abre essas portas. Uma vez que você abre essas portas, então a gente está começando com outbound, né, para voltar à pergunta. Uma vez que você abre essas portas e começa abrir um pouquinho de porta, aí você começa a criar fazer um trabalho de visibilidade, porque você começa a ter uma base. Aí sim, pode começar, aí já começam as primeiras atividades já de inbound, né? Ou seja, pode fazer conteúdo, pode nas redes sociais, pode também mandar um a um, porque se a sua base é pequena, não adianta ficar automatizando, né? Também, a automação faz sentido a partir de um certo número, porque sempre você vai perder alguma coisa quando você automatiza, e aí aos poucos vai no inbound. O inbound puro, quando é que faz sentido? Quando você tem já uma base que te conhece, que é engajada e com quem você vai manter relacionamento. Tem essa aqui é o conceito do inbound. Inbound significa de fora para dentro, né? Os caras, pessoas que entram em contato com você, e quando elas entram em contato com você, ou por anúncio, mas o anúncio acaba sendo um pouquinho de outbound, porque não deixa de ser o interruptivo, né? Mas eles entram em contato, cria essa base, você cria esse relacionamento. Então, isso, outbound e inbound, deve depender do momento. Se você não fez nada, simplificando, começa pelo outbound. Se você já tem uma base engajada, pode fazer estratégia de inbound. Mas não comece do inbound sem ter nada, porque você vai se frustrar bastante, tá? E, obviamente, tem várias técnicas que a gente aplica nisso, e se precisar de mais informações,
pode entrar em contato. A gente vai ter maior prazer de apresentar as nossas soluções. E falando sobre essa parte de técnicas, de dados, de empresas que já têm ali uma certa estruturação, a Gabriela ela fez a seguinte pergunta: como estruturar o processo de growth hacking no planejamento de 2024? Tá, legal. Vamos lá. Growth Hacking, né? Tem um livro do Sean Ellis que a gente... Acho que é Sean Ellis, né? O autor, se não me engano. A gente vai também poder compartilhar. É, Primeiramente, a gente tem que pensar uma coisa. Growth Hacking, né? Growth significa crescimento, tá? Hacking são atalhos. Já a palavra atalho eu não gosto muito porque eu não acredito em atalhos, né? O atalho vem da sua experiência. Você precisa planejar, testar, errar para entender que aquilo não deu certo. Então, o atalho que alguém te apresenta, para mim, não faz muito sentido. Essa aqui é uma semântica que eu já, de per se, não gosto muito. Mas growth, a palavra crescimento, o que que significa crescimento, né? No nosso free, escalabilidade. Então, primeiramente, eu preciso entender se eu estou na fase de replicabilidade para fazer um trabalho de growth. O que que eu preciso para isso, né? Isso vai depois a gente conversa sobre isso. Significa o quê? Significa que eu preciso investir, gente, porque não existe uma ideia excelente, né, sem recursos para poder implementar. Quando eu falo de recurso, não é necessariamente financeiro, né? O recurso o principal recurso que a gente tem, tempo. Só que aqui todo mundo vai falar que estou sem tempo, mas ninguém está sem tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, o que muda é as prioridades de cada um. Então, eu preciso entender isso. Então, quando é que faz sentido fazer um trabalho desse? Quando eu tenho uma replicabilidade, eu tô tão ciente da minha replicabilidade, o meu plano, da minha previsibilidade também, aí sim eu implemento, porque eu sei que aquele canal está dando certo, pô, vou fazer, vou incrementar, vou escalar. Então, o plano de growth para 2024 seria isso. Primeiro, que faz sentido se você tem previsibilidade, se não esquece, primeiro, criar essa previsibilidade. E segundo, precisa entender quais são os canais. Eu daria uma resposta bem simples. Quais são os canais que estão performando melhor e vai fazendo teste naquele canal, né? Quando eu falo de canal, não é só canal, vamos dizer, de divulgação, mas vamos dizer caminhos, vamos dizer trilhas. E aí você vai crescendo. Se o Google Ads está te entregando bem, bom, investe mais nele. Vai chegar a um ponto de saturação, você vai ver, porque o crescimento nunca vai ser linear. Nesse trabalho, você pode testar outros canais, mas sempre lembra que quando você faz um teste, é como se você voltasse um pouquinho atrás na parte, né, do nosso free, né? Se eu testar um novo canal, primeiro eu tenho que fazer a primeira, vender tudo mais, né? Então, claro que onde é que a gente quer chegar? A gente sempre quer chegar a que a nossa marca faça a sua atração, ou seja, o cliente entre de forma orgânica, né? Então, isso, ideal seria que nossos clientes mesmo indiquem outros, né? Que tenha referências, que o conteúdo que a gente faz cria tudo isso, mas isso seria o caminho para um growth, só que você entende que precisa chegar a ter essa estrutura só você chega a ter depois de um sistema de previsibilidade. Então, não faz sentido fazer um trabalho de growth se você não chegar primeiro na fase de previsibilidade. Eu tiraria a palavra hack Danilo, da parte. você comentou Sim. um pouco sobre essa questão, né, de fazer testes, e um dos pontos ali é a questão da rede social. É. Tem duas perguntas da Williana que elas vão se complementar aqui. A primeira que ela fez foi, deixa eu pegar aqui para ler direitinho a pergunta. Qual o prazo para testar cada canal e ter uma boa visão se a estratégia está dando certo ou não? E aqui no chat, o que que ela perguntou para gente? Que é por isso que eu acho que dá para interligar um pouco essas duas perguntas. Como fazemos para essa base chegar na rede social? Então, você tem ali uma base que é que essas pessoas cheguem na rede social. Se for incluir um teste para isso, como eu sei quando parar com esse teste ou não? Tá, beleza. Isso aqui já entra um pouquinho na questão do segundo ponto aqui, das metas, né? Que a gente vai definir. Porque isso, a gente tem todo um plano de marketing, um plano de ação, a gente precisa definir metas, a gente usa a metodologia OKR, OKR, Objective, Key, Result, objetivos e resultado-chave, que são as métricas de acompanhamento. Então, eu preciso definir um objetivo que eu tenho geralmente de forma trimestral, e aí, dentro desse trabalho de eu esquiar as métricas de acompanhamento, são as métricas que eu considero para ver se estou no caminho certo. Então, por exemplo, quando fala de contato de base, eu preciso entender se são contato, que tipo de base, uma base de e-mails,
ou uma base, sei lá, de seguidores. Acredito, como ela, pelo que entendi, quer mandar para as redes sociais, né, é uma base de e-mail, acredito eu, mas se puder confirmar isso. Mas, enfim, a questão é a seguinte, quando a gente toma... E aí, outra coisa, precisa entender sempre se a base é ou não é engajada, né? Porque a rede social, você fala de rede social, a rede social é um meio, tá? Não é um fim. Tá? Então, por quê? Eu preciso entender por que você quer mandar para a rede social. Acho que a rede social é um meio para, um canal, né? Para posicionar a marca, para que as pessoas entrem em contato com a marca. Pode ser pela rede social, mas, por exemplo, por uma mensagem direta, ou pode ser, talvez, pelo site ou de outras formas. Quando a gente tem uma base, né? Tem dois casos. Essa base pode ser fria, quente ou no meio, vamos dizer, né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer alguns disparos de e-mail, mesmo para a base fria, porque a gente tem visto um ponto importante, e esse aqui é um pouquinho um fator de cruzamento entre o outbound e inbound. A gente tem visto, principalmente no mercado B2B, tá? A gente está focando aqui no B2B, que a taxa de interação no e-mail não varia muito se o lead é quente ou frio, tá? O que comporta, o que faz o fator prevalente é o fato, é o canal e-mail. Então, por exemplo, se eu pego aquela coisa que a gente falou antes, uma lista de empresas que eu quero prospectar, por exemplo, e coloco, eu puxo os e-mails de várias plataformas que a gente tem por aí para fazer isso, para puxar os e-mails, né? A gente usa Apollo, tem o Hamper, tem vários, né? A gente tem, inclusive, uma playlist com tutoriais de todas essas ferramentas no nosso canal YouTube. Eu posso puxar esses e-mails frios, são públicos, né? Então não tem tudo no respeito ao LGPD. Eu posso começar a fazer algum teste para enviar para esses leads frios, né? Fazer um trabalho de conteúdo. A pessoa que será interessada entrar em contato com você, a pessoa que não estará interessada ficará lá na base, alguém vai se descadastrar, né? Então, o que acontece? Quanto é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu preciso entender, qual é o objetivo disso, né? Então, se eu estou fazendo um trabalho voltado por exemplo, a entrar em contato, a vender, por exemplo, já estou com o objetivo errado. Né? Se eu quero mandar eles para uma rede social, significa que as pessoas precisam clicar. Estou considerando nesse cenário, tá? E-mail, lista de e-mail, você quer mandar para a rede social para outro lugar. Eu vou ver as minhas taxas. Só que o que acontece? A gente precisa começar a ver um pouquinho algumas taxas de mercado para saber se a gente está indo bem ou não, né? Então, quando você já tem uma taxa de abertura entre 20% e 30% de abertura de e-mail, eu acho que você já está no patamar, tá? Não está ruim, né? Agora, a taxa de clique é muito menor, às vezes é 1, 2, 3, em alguns casos 10%, mas 10% é mais voltado para B2C, para compra de produto, fundo de funil e tudo mais. O B2B é um pouquinho menos, ao mesmo tempo que o e-mail funciona, porque no mundo corporativo, mas a taxa de clique pode ser relativamente menor. Então, é menor, mas eu espero que seja menor. Esse aqui é o ponto, tá? Então, eu faço esse tipo de trabalho. Até que ponto eu posso fazer na base eu sugiro sempre fazer testes de pelo menos 1, 2 meses, porque senão eu preciso pegar dados históricos, preciso documentar, preciso ver os efeitos da sazonalidade, né? Então, por isso que a gente trabalha com metas trimestrais. Volto a falar, caso não tenha ficado claro, por favor, porque eu tive que criar cenários. Eu gosto sempre de criar cenários para dar resposta, para não ficar teórico e principalmente para não generalizar, tá? Aí, nesse ponto, tem mais perguntas sobre isso? Eu posso continuar? Pode continuar. Bom, Tem uma pergunta aqui, mas ela é, acaba fugindo um pouco do assunto. Aí você vê como, enfim, tá, qual que seria o melhor momento. tá. A pergunta do Elias: por que deveria terceirizar o marketing da minha empresa? Deveria terceirizar porque por várias razões, né? Eu sei que hoje em dia tem um pouquinho medo, né, de se queimar com agências, né? Porque não é muito pelas entregas, mas porque as agências, o problema principal é a promessa de coisas que não podem ser cumpridas, porque a gente vive lendo material sobre promessas fáceis e a gente acaba achando que isso realmente é fácil. Então, só que a gente contrata o cara e não dá certo, ele vendeu o que não ia entregar. Então, por isso, por exemplo, se você contratar um trabalho de prospecção, não fique na expectativa de atrelar venda. Não existe, né, uma receita previsível baseada somente em prospecção, tá? E precisa realmente definir quais são as metas. Então, de alguma forma, ela está atrelada, né? Porque eu preciso entender qual que é a meta. E aí tem uma coisa interessante, meta quantitativa ou qualitativa, né?
Essa aqui é mais uma provocação, porque apesar das metas, sempre a gente fala de smart, né, de quantitativa, de dados e tudo mais, os dados sempre mais vão ser uma informação, vamos dizer, não quero dizer de pouca relevância, mas de fácil acesso, vamos dizer. Então, tudo que é fácil, torna fácil, acaba tendo um pouco de valor. Muitas vezes, hoje em dia, a dificuldade vai ser quais são os dados que eu vou ver dentro desse sistema de BI. Quais são os dados que fazem sentido? Então, às vezes, você, com a sua experiência, vai levar você a definir também uma meta que possa ser qualitativa, né? O que não significa que os dados quantitativos não são importantes, mas significa que você já tem eles algum na ponta da língua, mas né, é a sua experiência que manda, né? Afinal de contas. Então, essa aqui é um pouquinho uma provocação, porque sim, as metas são importantes, mas a gente precisa sentir, a gente está seguindo o processo para chegar à nossa visão. Então, essa aqui, até queria entender um pouquinho se alguém tem alguma opinião sobre isso, porque todo mundo foca hoje em dados, em dados, em dados, mas, afinal de contas, né, como o Dan Ariely fala, né, em Previsivelmente Irracional, que é um livro, né, que a gente pode compartilhar também, que, afinal de contas, a gente acha que toma decisão de forma racional, mas, na verdade, toma decisões sempre de forma irracional, tá? Então, esse é um ponto importante. E por que o gerente? Porque o gerente é terceirizar, porque provavelmente você não vai precisar de alguém que fique lá com você o tempo inteiro, né? E acho que um pouquinho a tendência do marketing, mas também de forma geral do mercado, a terceirização dos serviços, vamos dizer, como BPO, né? De alguns serviços operacionais, até estratégico ou menos estratégico da empresa, e o marketing pode ser um deles. Então, você pode contratar, em vez de uma pessoa, uma empresa, por exemplo, no topo tem esse posicionamento, que tem um time por trás, mas que olha para o seu plano de negócio, tem uma expertise e faz toda essa gestão. Então, o trabalho acaba se tornando mais eficaz, porque você tem um time por trás, e mais eficiente, porque você também não precisa realmente de alguém que seja full-time, né, na sua empresa. Então, acaba sendo também um pouco mais em conta. Seguindo para os recursos financeiros, dando um pouquinho uma acelerada, vendo o tempo aqui, porque eu tenho um convidado aqui que eu quero apresentar nos recursos, na verdade, né? No nosso plano de ação, a gente tem que definir, obviamente, os recursos, né? Então, isso responde um pouquinho também, em parte, algumas perguntas que já chegaram, né? Como que eu posso vender, o que eu vou fazer, inbound, outbound. Eu preciso entender, para isso, quais são os recursos que eu tenho, né? Recursos, como eu falei, não são necessariamente financeiros, tem os financeiros, claro, mas outra, tem alguns canais ativos, aqui está falando tempo também, mas o tempo acho que ninguém vai ter, mas aquela coisa que a gente falou, né? A gente, na verdade, está comprando tempo. Isso também, quando você contrata alguém de uma gestão terceirizada, você está comprando o tempo, né? Está fazendo com que você não tenha que lidar com aquela parte, vamos dizer, que tem uma parte técnica também estratégica daquele processo. Então, os financeiros, e a gente pode ver também quais são os canais que a gente usa. E, né, um desses canais, né, a gente precisa entender como é que está seu site. Por que é importante o site, né? Porque, querendo ou não, é o seu cartão de visita, primeiramente, e depois, obviamente, a ideia é de trazer ele até para ter um crescimento orgânico, para as pessoas virem através do site de forma orgânica. Você pode começar com campanha e depois ir para o site. E para isso, eu gostaria de convidar nessa conversa um especialista em site, o Gustavo, um especialista em marketing digital, né? Ele trabalha na área desde 2011, super parceiro da Notopo, empreendedor que começou como desenvolvedor na Digital Signage e depois criou a Concept Agência Digital. E a Concept é especializada em website. Então, Gustavo, você está por aí? Estou aqui, sim. Você me fala um pouquinho da importância de um website e um planejamento para 2024? Bom, gente, o website ele é um hub onde você pode, como foi citado aqui, vários tipos de abordagens, né, de marketing digital. O website ele vai poder participar de todo tipo de ação, né, desde ações de inbound marketing e ações de outbound, ele pode participar disso, né? A gente tem clientes aqui que trabalham exclusivamente só com landing pages, por exemplo, para geração de leads, para processos de venda mais diretos,
né? E também clientes onde o website ali ele tem uma grande fonte de informações, onde a pessoa pode buscar por uma problemática, por exemplo, no Google, e ali ele ter uma área de blog, onde ele vai tirar todas as dúvidas, né? Vai fazer aquele processo de vendas que eu falo que é muito parecido com o carro hoje em dia, né? Você hoje em dia vai na concessionária, você já sabe o carro que você quer, você já sabe mais do que o vendedor em relação ao carro. E o site pode também participar disso. Então, ele é uma estrutura que eu considero ainda hoje fundamental, tá, em qualquer tipo de ação que envolva o ambiente digital, tá, das pessoas. Então, para 2024, recomendaria para qualquer um ter seu site, nem que seja uma parte de estrutura em landing pages, né, para você divulgar, fazer tráfego pago de Google, precisa ter, né? Tem aquele pessoal que faz aquela pagininha gratuita do Google só para anunciar, que é uma coisa, assim, vergonhosa, né? Mas só para fazer ali o tráfego pago, tem gente que faz isso, não recomendaria. É importante ter essa apresentação, né, de uma empresa, principalmente se for no ramo B2B, uma coisa realmente apresentável, porque cada ponto aí de contato que você tenha com o usuário, com o lead, faz diferença, é um crescimento de autoridade que você vai ter, e aí é um Muito, passo a mais para você ter sua venda. muito bom. Obviamente, aqui a gente não está falando de só ter um site, né? Tem que ter um site, né, com todas as características que representem a marca, porque, como o Gustavo falou, ele vai ajudar, né, em um portfólio, né, em primeira instância, né? Então, e tem que funcionar também na parte técnica, por algumas coisas que a gente, por exemplo, não pode fazer divulgação se o site não estiver funcionando, mas tem que ficar claro. Então, melhor ter algo simples, mas que seja claro, que funcione na comunicação, do que algo complexo. Eu gostei muito dessa analogia com a concessionária, eu também uso bastante a analogia da concessionária quando a gente fala da importância, né, do processo de vendas, né? Eu falo, sim, claro, o processo de venda, o processo comercial é importante, só que o que realmente vende é a atração da sua marca. Então, aí faço um exemplo da concessionária, como você bem falou. Você vai dentro da concessionária porque você já decidiu de comprar aquele carro. Depois, o vendedor tem que ser bom, claro. Nisso, tem que dar todas as informações, tem que ser cordial e tudo mais. Mas quem te levou lá dentro foi a marca. Então, lembrem isso também quando a gente faz um trabalho de prospecção e abrir a porta, mas depois eu preciso que a marca ajude a trazer isso. E o site é um dos canais. Deixa eu fazer uma pergunta, Gustavo. Em que momento você acha que faz sentido começar a focar no orgânico, né, na questão do site? Então, por exemplo, blog ou de alguma forma, ou vou fazer isso desde o começo? Como é que enxerga isso, principalmente para 2024? Olha, eu acredito que isso depende, tá? Por quê? Né? Eu sempre cito com os nossos clientes. Você pode ter um produto, um serviço que é como se fosse um chaveiro, né? Ou então você pode ter um produto, serviço que é um especialista super, ultra numa área, né? Por que que eu falo isso? Porque um chaveiro, ele é um serviço de necessidade rápida, todo mundo já sabe o que é. Num caso, como um produto ou serviço que tem essa característica, você começar só com uma landing page já vai te dar um bom resultado, já vai te dar um bom movimento para isso, né? Por exemplo, eu empreendo em outras áreas, a gente tem, por exemplo, a área de aulas de música. Aqui no Brasil, que a gente trabalha, na nossa clientela, a gente consegue viver muito bem, obrigado, só com landing pages. Só uma landing page, não precisa fazer nada além disso, e a empresa já consegue se sustentar e crescer. Agora, a gente tem uma cliente, por exemplo, que ela é uma uroginecologista. Já é um nome que a gente nem sabe direito o que faz. Qual é a área que um uroginecologista trabalha? Ninguém vai buscar no Google uroginecologista, onde tem, não vai achar. Então, aqui, ela precisa de um trabalho que já vai numa linha de ensinar o público, de treinar a pessoa sobre o que ela faz,
Aí, desde o início, ter um blog, ter uma área de conhecimento já faz diferença para esse tipo de nicho. Então, a gente faz aqui na Concept uma análise para que o que a gente faça, a linha de trabalho, seja de acordo, né, com o resultado que a pessoa quer ter e o que ela pode ter mais chance de ter resultado logo antes. Muito bom, Gustavo, muito bom. Isso aqui mais uma vez, uma prova que não tem um negócio, né, confeccionado prefeito, né, uma fórmula geral. Precisa entender, realmente, entender o segmento, precisa entender o público-alvo, o comportamento do público no canal e, principalmente, o Gustavo falou também, eu sempre gosto de falar, é entender o que não fazer. Uma das coisas mais comuns é aquela coisa, né, de vamos botar 3, 4 posts por semana nas redes sociais, né? E aí, mas espera aí, vamos entender primeiro, o seu público está lá, está interagindo, está engajando, porque não é necessariamente, não é só como, infelizmente, a gente pode pensar só uma questão de qualidade de conteúdo, né? A primeira coisa que a pessoa faz quando vê seu conteúdo é porque é você, né? Então, a gente primeiro, o conteúdo vai ajudar, mas a gente não pode colocar só fé nisso, né? Então, a gente precisa entender, né? Vamos fazer conteúdo sim, mas cada minha base está engajando? Se não, eu vou fazer primeiro alguns testes. Então, agradeço muito, Gustavo, pela participação e pela parceria que a gente tem, né? Juntos e vamos que vamos. Gustavo, obrigado. Obrigado, obrigado, gente. E aí, a gente vai agora a uma parte um pouquinho mais prática, né? Do cronograma do sistema de controle, né? Não tem plano de marketing, o plano de forma geral de ação, não só de marketing, mas também né, eu sou engenheiro, de plano enfim, também de construção, de qualquer um, sem ter um sistema, um cronograma, um sistema de controle. Então, a gente, o que vai fazer agora? A gente vai compartilhar, né, o que a gente usa aqui na Notopo. Quem tiver interesse depois no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai compartilhar também esses templates, tá? Para vocês poderem baixar, estudar e ver, usar da melhor forma. Mas eu vou acessar aqui, deixa eu ver, que às vezes acho que consegui, né? Rafa, confere. Sim. Ótimo. Então, esse aqui é um exemplo de cronograma que a gente usa, né, que pode te ajudar, né, para criar um planejamento mesmo, com várias fases, obviamente, que são planejamento, configuração de ferramenta, otimização de sites redes sociais, criação e gestão de conteúdo. E aí, como você pode ver, a gente olha para o CRM também, e finalmente a geração de demanda, né? Então, esse aqui é um template que você pode usar, adaptar, obviamente, pode também acrescentar outros blocos, precisando, como sempre. Quando a gente fala de template, é exatamente isso, porque não tem uma fórmula certa, então a gente precisa sempre ter aquela parte de adaptação à necessidade da empresa, né? A gente pode acrescentar, por exemplo, um trabalho focado em outbound, enfim, conteúdo pode deixar um pouquinho mais claro. E aqui a gente vê também, né? Para cada fase que a gente tem aqui, né? Tem um sistema de controle. Aqui, cada fase tem algumas tarefas associadas e os entregáveis. É muito importante o entregável, porque o entregável vai dizer se a tarefa foi objetivamente concluída ou não, né? Não é se está legal ou não está legal. É um pouquinho um ponto de equilíbrio entre a meta quantitativa e a meta qualitativa, né? O entregável, né? Alguma coisa que não deixa de ser objetiva. Então, é isso, né? A gente tem esse cronograma que a gente vai compartilhar, mas é muito importante ter um sistema também de controle. Antes de ir para o sistema de controle, tem por acaso alguma pergunta? Ou posso seguir? Deixa eu ver. Temos sim. Tem uma pergunta aqui voltada. Cadê? Aqui. Como eu faço para ter certeza que um cronograma não é apenas algo teórico? E depois tem uma que aí você já consegue. Ah, não, essa daqui é da próxima, eu vou deixar depois, vamos se concentrar nessa aqui primeiro. Ah, tá bom. Um cronograma, como é que eu faço? Primeiramente, a gente pega um template, né, e adapta às necessidades da empresa e do momento da empresa, principalmente.
E aí, dentro desse trabalho, é a questão de teste, que a gente já falou bastante, até respondendo em outras perguntas, eu preciso testar. Então, por exemplo, se estou começando fazendo um trabalho que ainda não testei nenhum canal, não adianta ficar testando, ó, vou fazer vários canais ao mesmo tempo. Eu começo com um canal, tá? Aí vou ver se o canal deu certo, eu vou saturar primeiro aquele canal e ao mesmo tempo, enquanto está dando certo, eu vou começar a testar outro canal. Caso não dê certo, eu tiro e vou para outro canal e daí vai. Só que a gente precisa, então, teste primeiro, né? Então, a gente não é só... isso principalmente quando a gente fala de performance, né? Porque tem algumas tarefas que são meio que, entre aspas, mecânicas, né? Configuração. Se bem que quando a gente fala de integração também entre plataformas, sempre vai ter, cadê a senha, onde é que ficou? Então, aí você já tem que ter um sistema de controle, né? A gente tem uma planilha de controle de processo, onde está tudo incluído, está tudo integrado, tá? Desde o relatório até as várias senhas de acesso, as características da identidade da empresa, enfim, tudo que a gente cria entra naquela planilha. Então, esse aqui é o ponto importante. Para ter certeza que um cronograma funcione, precisa testar e precisa inserir um sistema, um cronograma de teste, né? E precisa principalmente colocar um sistema de controle, né? Que é o próximo ponto. O sistema de controle, o que é isso, um sistema de controle, né? Usar um software de gestão, a gente usa o Asana aqui, vou até compartilhar aqui o nosso template para gestão, né? Planejamento de gestão integrada. A gente usa Asana, mas tem vários softwares, né? E aí, de novo, aqui a gente pode também dar acesso para dar uma olhada para quem entrar no grupo. O sistema de gestão, o que é? É um software onde você define as várias categorias, né, do projeto, tá vendo? Desde a parte de documento, a definição do seu OKR, né, que é o objetivo, pode ser uma série de tarefas a fazer, né? Aí tem todas as várias etapas, desde o onboarding, o planejamento, tá vendo? Setup, tem todas as várias categorias, né, de ação, e dentro de cada categoria tem uma tarefa. E aí dentro de cada tarefa tem até a descrição da tarefa, subtarefa, tem alguns tutoriais e tudo mais, né? Por que isso é importante? Porque, e primeiramente, ele mostra uma estrutura para a gestão de projeto, né? Então, que atrelado com o meu cronograma vai me dizer quando eu vou fazer o quê. Essa aqui é estruturado em forma, vamos dizer, de Scrum, né? Onde é Kanban, né? Porque por quadrinho, Scrum, porque a gente vai colocar nesse a fazer como se fosse um backlog que a gente vai fazer, né? E em cada tarefa a gente pode considerar o responsável e até quando ele vai fazer a coisa, né? E aí cada tarefa também, como eu falei, tem um tutorial associado. Claro que toda a documentação a gente costuma colocar no cloud, né? A gente usa o Google, mas pode ser outro, porque aí o nosso sistema de gestão vai trabalhar bastante com links, né? Então, por exemplo, se eu crio a minha planilha de controle, tá? Tá aqui, ó. Mas ela está no Drive, mas ela tem aqui o tutorialzinho para fazer, para ver a minha planilha de controle, e aqui eu posso clicar e ele tem um template bonitinho, tá vendo? Tá vendo, né, essa tela, certo, Rafa? Sim. Do template, tá. Tá com todas, tá, informações gerais, identidade da empresa e tudo mais, né? Então, ICP, case de sucesso, benchmark, enfim, tá tudo prontinho, bonitinho, a informação está no cloud, mas é tudo linkável, e aqui, obviamente, tutorialzinho, né? Enfim, a partir disso, você pode ter um sistema de controle. Olha só, você vai ter no cronograma, nas tarefas principais que foram definidas, quando se é feito ou não feito, está aqui como se fosse um resumo. Obviamente, você vai ter também um relatório de desempenho que você vai preencher por cada canal, tá? Obviamente, tudo isso vai ser vai ser adaptado, né, à necessidade da empresa, tem algum dado que pode não fazer sentido, outros que estão faltando e se acrescenta, e aqui define as suas etapas, e aqui a gente tem o controle das tarefas para cada pessoa que está participando do projeto. Então, dependendo do momento, você pode até criar alguns períodos sprint, né, onde você, por exemplo, tem um desafio muito importante para fazer com aquele produto, porque o pessoal não está entendendo do jeito que a gente gostaria, então você pode
criar aqui um sistema sprint, onde pode marcar, por exemplo, uma reunião por dia com todo o time, cada um vai focar só naquilo, por exemplo, né? Então, essa aqui é a parte de controle, né? Como mostrei aqui, peraí, cadê? Acho que está aqui, né? A parte de controle, né? Cronograma, que a gente mostrou um exemplo que a gente vai poder compartilhar, e a gente é muito importante ter um sistema de controle. Aí, respondendo algumas perguntas, até que a gente recebeu nos outros webinars, de mostrar alguma coisa mais prática, é isso que a gente trouxe, né? Realmente, as ferramentas que a gente usa, e acho que essa aqui, inclusive, é uma coisa importante na hora de criação de conteúdo, para a sua empresa, né? Além de mostrar o conhecimento do segmento, que é importante, né? Onde você atua, é importante também a gente compartilhar as ferramentas, os processos que a gente usa mesmo, porque acredito que a partir disso a gente também cria uma credibilidade, porque uma coisa é saber as coisas, outra coisa é saber controlar, definir, deixar claro quem que vai fazer o quê. Tem pergunta sobre esse ponto, você está falando? Teve uma pergunta, mas você acabou respondendo, que era quais os softwares que você indicaria para o controle de projeto. Tem uma dúvida aqui da Jéssica, ela trabalha em uma fábrica de calçados de EPI, e ela queria entender melhor sobre como fazer uma estratégia que também possa ter os representantes comerciais em diferentes estados. E Tá. aí a gente, depois ali que você fechar, a gente parte para última pergunta, que é sobre tendências de marketing B2B para 2024. Tá bom, tá bom. Vamos Beleza? lá. Ótimo. Bom, primeiramente sobre software. Software a gente usa o Asana, né? Para outros projetos de gestão operacional, o Bitrix, mas tem vários. Tem o Monday.com, tem o Trello, que talvez seja também bem conhecido. Então, na verdade, como sempre, o software é uma coisa que você vai se acostumando, e dependendo da situação, algum tem mais alguma coisa, algum tem menos. Por exemplo, o Bitrix acaba tendo também, de todos esses, pelo que eu sei, talvez seja o mais completo, porque ele tem um CRM integrado, ele faz automação, tudo dentro da mesma plataforma, né? Além da gestão de projeto. Mas aí não é só isso. Você precisa entender também a facilidade no uso, né? Então, esse trabalho, esse fato de poder fazer o Kanban, né, por quadrinho, isso que ajuda bastante no entendimento. No entanto, tem um porém aqui. A gente tem que deixar claro que nem sempre todo mundo tem essa familiaridade. É um erro que a gente até cometeu lá no passado, né? Pensar que bom, a gente está usando esse aqui, então o cliente tem que usar isso. Cada um está acostumado de uma forma, cada um vai falar que está sem tempo para entrar e tudo mais. Então, o mais importante é estabelecer um processo de comunicação entre as partes que possa fazer isso fluido. Então, por exemplo, você pode deixar um software, o template de gestão para você, para a pessoa que está gerindo o projeto, mas a comunicação com outras partes, por exemplo, com o seu cliente, ela pode ser até estruturada, se ele tiver mais facilidade, pelo WhatsApp mesmo, e por uma planilha, né? Ou pelo Slack, por exemplo, que é outro sistema de chat, né? Dedicado a projetos. É isso, o mais importante é que depois tudo isso não fique lá solto no WhatsApp. Então, o gestor de projeto faz isso, pega essas informações e coloca lá dentro do projeto para que possa, porque o cliente ou quem for pode vir a qualquer momento e dizer, bom, me mostra como é que está isso, até porque para fazer um relatório no final do mês, você não vai pegar pelo WhatsApp. Então, tem duas coisas. Uma coisa é a forma de comunicar com todas as entidades, todas as pessoas envolvidas no projeto, dentro e fora do time. Então, isso aqui pode também sair um pouquinho do puro software. E outra coisa é para gerir mesmo em si, né? Aí sim você precisa traduzir toda essa comunicação em um processo estruturado dentro do software. Voltando Danilo, à questão... Você fala alguma antes de coisa? entrar nas tendências, tem uma pergunta do Sim, a pergunta... Nicolas Costa. Ela veio do YouTube, a pergunta dele. Sim. Alguma dica para prospectar gestores de grandes empresas? Como entender qual plataforma eles estão presentes? Lembrando Tá. que se trata de uma empresa com um nicho muito fechado no ramo de pigmentação de tintas. Tá, vamos lá. Estava ainda respondendo aquela pergunta sobre PI, né, os representantes comerciais, mas as duas perguntas acabam ficando juntas, porque
de novo, vai depender que eu faria, na verdade. Como a gente está falando no B2B, a primeira coisa que eu faria é entrar em contato, tentar o canal LinkedIn. Porque o canal LinkedIn, você, né, é o mais indicado para B2B, isso não significa que sempre funciona, né? Porque dependendo do segmento, pode até Instagram ser mais efetivo, mas aí passa por uma questão de teste. E aí, respondendo primeiro a parte dos representantes comerciais, eu acho que atingir os representantes comerciais pode fazer isso de várias formas, tanto pelo LinkedIn, pode fazer até, dependendo do alcance do seu site, se tiver orgânico, um alcance orgânico, pode até criar uma chamada dentro do seu site, ou da sua rede social e tudo mais, mas o ponto aí já entra um pouquinho no modelo de negócio, porque quando a gente fala de representante comercial, precisa entender, eu acho que o que vai fazer muita diferença nessa parceria é o modelo de remuneração, tá? Então, eu posso identificar as pessoas nesses canais, mas para gerar interesse eu preciso ter alguma coisa atrativa, que isso vai um pouquinho além do puro, vamos dizer, marketing tradicional. Entra com marketing, mas entra na parte de modelo. Qual que é o modelo de parceria, né, de remuneração? E aí, mas se não, é isso, você pode procurar pelo LinkedIn mesmo, segmentar em cidade, né, em segmentos e tudo mais, e procurar as pessoas, fazer primeiro contato. São segmentações que, por exemplo, além de ser um canal um pouquinho bastante diferente, o Instagram, por exemplo, não te dá. É sobre a questão da pergunta que veio do YouTube YouTube. também. Sim, de novo, eu começaria pelo LinkedIn, tá? Mas eu tenho um monte de plataformas que prospectam por e-mail. Pode, só que tem que ter, de novo, mais um cuidado. Hoje em dia, todo mundo manda e-mail para todo mundo. Quantos e-mails que você recebe de prospecção fria que você te interessa, né? Não é muito uma questão de script. O que isso significa? Pô, mas Danilo, você falou antes que você pega a lista fria e joga lá e vai prospectando. O ponto é qual que é o objetivo, qual que é a expectativa que você tem. Então, o que eu faria nesse caso? Eu faria uma abertura de porta através do LinkedIn com algumas pessoas com aquelas características do público-alvo, ICP que você definiu, né? Você ataca o LinkedIn dessa forma, com o objetivo claro. O objetivo não vai ser venda nesse trabalho, porque você vai se frustrar, você está entrando em contato com alguém que não está te procurando, você queria abrir a porta e aí você tem que entrar com outro tipo de sistema de interação para criar relacionamento, que pode ser conteúdo, pode marcar uma call, mas provavelmente o cara até gostou do que você propõe, mas não é a prioridade dele. Então não tem pitch comercial que faça com que ele mude de ideia. A gente está falando de B2B com pessoas, com compradores profissionais. Por outro lado, você, como eu falei, pode, nesse caso, dessa lista de empresa, como é super nichado, farei uma abordagem de ABM, Account Based Marketing, lembro, marketing baseado em contas, então, definição das características do público, by personas, dores, aquela coisa toda, né, que a gente pode ajudar também a montar, definição da lista dessas empresas, né, isso aqui você pode achar facilmente pelo várias plataformas, por exemplo, o LinkedIn vai te ajudar a listar essas empresas. A partir disso, você captura os e-mails, né? Obviamente vai fazendo, como eu falei, aquela prospecção que eu falei, da LinkedIn, você pode capturar os e-mails e começa a mandar e-mail. Só que esse e-mail vai ser mais para fim de engajamento, porque como eu disse lá atrás, você vai ver que a taxa de abertura, a taxa de interação não vai ser muito diferente do lead quente, pelo fato que todo mundo recebe e-mails todos os dias, mas você começa a criar uma certa visibilidade. Então, essa aqui vai ser o objetivo, as suas métricas vão ser taxa de abertura, e aí sim vai ver, pô, se a taxa está muito baixa, o canal, o conteúdo, o tipo de empresa, o tipo de pessoa. Então, essas aqui são as duas coisas que eu faria: atacar a prospecção via LinkedIn e começar a subir listas compartilhando conteúdo de forma fria. Obviamente, mas sem necessariamente nessa fase expectativa em vendas, tá? Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta, não? Não, a última são sobre as tendências, né, ali Tem... para 2024. Pessoal, antes disso, não se esqueçam de entrar ali no grupo B2B Smart. O Alan deixou o link para entrar no grupo ali no chat. Nesse grupo nós vamos enviar, tá, todas as sugestões de livros, onde a gente também conversa para tirar algumas dúvidas, enfim. Entrem, é bem legal. Não são dúvidas apenas sobre marketing, a ideia é todo o ecossistema B2B.
E não se esqueçam também de preencher a nossa NPS, falar ali o que vocês acharam, quanto recomendariam o nosso webinar para outras pessoas, ok? Pode prosseguir, Dani. E Sim, aí, assim que você responder, a gente já fecha o evento. ótimo, ótimo. Então, primeiramente, foi compartilhado o link para o grupo, mas vocês podem acessar através desse QR Code também, que vocês estão achando aqui na tela, né? E reforço o fato que a conversa lá no grupo não é só baseada em marketing, mas sobre ecossistema B2B, tanto que chama-se B2B Smart, né? Então, provavelmente, uma coisa importante, a gente falou de recurso, um recurso é a estruturação da sua empresa. Se você não tem um processo que te permita controlar tudo internamente, delegar, ou, por exemplo, processo de precificação que funcione, é um processo de controle, né, de projeto que funcione, do quanto você orçou e quanto você está realmente gastando, não adianta ficar fazendo um trabalho de divulgação, porque você não tem só que crescer, precisa crescer de forma sustentável, né? E você pode crescer de forma sustentável se você consegue controlar todos os processos também operacionais internos. E sobre a questão da NPS, né, que a AFA mencionou, NPS, para quem não sabe, significa Net Promoter Score, que praticamente é uma pesquisa, vamos dizer, considera como se fosse uma pesquisa de satisfação, né? E a gente precisa pegar feedback para entender o que vocês acharam desse conteúdo e também pegar algumas ideias para o futuro. Provavelmente a gente vai continuar com esse modelo de seriado de 2 ou 3 webinars, até poder colocar a sua opinião, se você acha relevante ou não, esse tipo de modelo. E sobre o NPS, eu me permito sugerir o livro, até porque, como eu falei, pensa-se que NPS seja simplesmente uma pesquisa de satisfação, só que NPS, na verdade, tem um conceito que vai um pouquinho além, ele tende a entender qual que é a probabilidade que você possa indicar a empresa para um colega ou amigo. Então, o livro que eu vou sugerir que é o livro que foi o primeiro a tratar esse conceito, que chama A Pergunta Definitiva, porque é exatamente isso aqui a base de tudo. Qual que é a probabilidade que você possa indicar? Ou a gente vai, obviamente, compartilhar também esse livro, o link desse livro dentro do grupo. Isso dito, se tiverem outras perguntas, podem fazer. Se não, a gente, bom, obviamente pode fazer outras perguntas lá no grupo ou entrar em contato conosco, a gente vai ter maior prazer de atendê-lo com todas as respostas que a gente possa ter sem ter a bola de cristal. Rafa, vamos lá, vamos terminar? Muito bem, pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam, vocês podem estar entrando no site da empresa notopo.com. Assim que vocês preencherem ali o formulário, a gente pode enviar para vocês o questionário de diagnóstico. Quem preencher esse questionário de diagnóstico vai receber aquele template ali que o Danilo comentou sobre, enfim, vocês mesmos conseguirem dar continuidade a esse processo. Após preencher o formulário de diagnóstico, a gente geralmente dá uma olhada, verifica ali, então fiquem à vontade para solicitarem algum tipo de consultoria ou para simplesmente marcar um bate-papo, a gente gosta muito de conversar com vocês, tá? E aproveitem o grupo para tirar as dúvidas e, enfim, trocar ali experiências, que é bem legal. Muito obrigado pela presença de todos. Ainda hoje acredito que vocês devem receber a gravação do evento e também a apresentação, ok? Sucesso, pessoal. Ok, até a próxima. Até Tchau. a Muito próxima. obrigado. Tchau.